Pessoal, tudo bem? Professor Cristiano aqui para mais uma aula de História dos oitavos anos, iniciando aí o PET Volume 3, né? Estamos começando o PET Volume 3 essa semana. O tema aí do PET Volume 3 vão ser as independências da América Espanhola, né? As independências da América de um modo geral. Vamos começar com uma independência importante, a independência do Haiti, tá? Uma revolução que aconteceu no século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, e que vai ser importantíssima. Vamos ver sem demora, vamos dar início à nossa aula. O tema está aqui, independência do Haiti. A independência do Haiti aconteceu, se inicia lá em 1791 e vai ser finalizada em 1804, tá? Por que ela é importantíssima? Porque ela é uma revolta diferente das outras que nós vamos estudar aí para frente. Ela é única na história, tá? Percebam aqui, ó, nessa imagem, né? O que vocês percebem aqui? Quem que está lutando ali, né? Quando a gente costuma ver imagens aí do século XVIII e tal, né? Geralmente a gente vê aí brancos, né? Lutando, militares brancos. Percebam aqui que nós temos lá uma tropa de brancos lá na frente, mas aqui na parte, no primeiro plano da imagem, nós temos negros, escravos armados, tá? E é justamente isso. A Revolução de São Domingo, né, que é a revolta haitiana, que vai levar à independência do Haiti, foi uma revolta feita por escravos, tá? Por isso que ela é tão importante. Foi a única revolta feita por escravos que conseguiu obter sucesso aí e conquistar a independência de um país, tá? Nós vemos na outra imagem lá, ó, os escravos, né, esses revoltosos aí do Haiti, enforcando lá um militar branco, né? Um militar francês, provavelmente, né? Porque a dominação era francesa. Vamos entender como que isso aconteceu? Vamos lá. O Haiti é uma parte de uma ilha, né, de uma ilha aqui na América Central, está próximo ali a Cuba, região ali de colonização espanhola, né, os espanhóis chegaram na América lá em 1492 nessa região aí, né, colonizaram essas ilhas todas e essa era a ilha espanhola, a espanhola com H, tá aqui do lado, ó. A ilha espanhola era a colonização espanhola da Espanha aqui no território, até que os franceses começaram a ocupar a região ali. Piratas franceses, tá? Corsários franceses que circulavam ali, né? Faziam saques ali nas mercadorias transportadas pelo Atlântico, começaram a se estabelecer naquela região, foram ocupando a região, até que tomaram conta de parte da ilha. E aí, no tratado assinado em 1697, chamado de Tratado de Ryswick, a França conquista o domínio oficial de parte desse território. A parte oeste da ilha espanhola vai ser doada para os franceses, vai ser dominada pelos franceses, cedida aos franceses, e os franceses vão mudar o nome e vai se chamar Ilha de São Domingos. Tá? Então esse pedaço rosa que está aqui na imagem, que é o Haiti, tá vendo? A ilha está dividida no meio, a parte roxa continua sendo da Espanha, tá? A parte rosa virou a Ilha de São Domingos, que depois da independência, da Revolução, da Revolução de São Domingos, que nós vamos estudar hoje, vai virar o Haiti, o país do Haiti, tá? Esse território era um território muito rico, né? A colonização gerava muita riqueza para a França, né? Para vocês terem uma ideia, 70% da produção de açúcar e 60% da produção de café que era vendido na Europa era produzido aí, era produzido nessa ilha, tá? Então a colonização gerava muita riqueza ali, né, nessa ilha e por isso ela era chamada também de Pérola das Antilhas, tá? Então Pérola das Antilhas, né, ou a ilha de Santo Domingo, de São Domingo, que era a colonização francesa aqui na América. Só que para fazer essa produção de açúcar nessa quantidade, aí 70% da produção de açúcar do mundo, né, 60% da produção de café do mundo desse momento era produzido ali. E aí tinha que ter muito trabalho, né? E quem trabalhava? Os escravos, né? A mão de obra vai ser basicamente trabalho escravo, né? Escravos trazidos da África aqui para a América, para a ilha ali, pelos franceses para trabalhar e produzir essas riquezas, tá? E a quantidade de franceses, de homens brancos ali na região, era bem menor do que a quantidade de escravos. Então a colonização, o escravismo, especificamente nessa região, foi muito cruel, foi muito violento. O domínio da população escrava foi feito com base na violência. Muitos escravos morriam, né? Qualquer deslize ele era punido ali com a morte, porque você tinha que controlar aquela população através do medo, né? E aí os escravos franceses vão se utilizar do medo aí, da violência,
para dominar essa população de escravos que era muito maior. E os escravos vão ser liderados por um cara chamado Toussaint Louverture. O Toussaint Louverture vai ser o responsável por começar aí a revolta de São Domingos, a Revolução de São Domingos, tá? Então, como eu estava falando para vocês, ó, a população da ilha de São Domingos era de aproximadamente 500 mil habitantes nesse momento aí, tá? No final do século XVIII. E a minoria era branco, cerca de 35 mil pessoas. Dos 500 mil que viviam lá, 35 mil eram brancos, eram franceses, e o restante, né, 30 mil mais ou menos, eram mulatos livres. Todo o restante lá, 430 mil, eram escravos negros trazidos da África. Então, ó, 430 mil escravos e só 35 mil brancos dominando esses escravos. Então, vocês percebam que os brancos tinham que agir com muita violência, né? Essa foi a forma que eles conseguiram para conseguir controlar o número gigantesco de escravos que estavam ali sem que eles se rebelassem, né? É claro que essa violência ela vai ser muito retratada, ela foi muito retratada aí em relatos de pessoas que passaram pela ilha, escreveram sobre a vida na ilha nesse momento, né? A gente tem documentos aí provando isso, e essa violência gerava revoltas, claro, né? Os escravos não vão aceitar isso quietos, mas eles eram punidos, tal, e essa coisa foi funcionando assim. Até que em 1791, com a liderança do Toussaint lá, eles começam a revolução, tá? A revolução vai ser contra, então, a grande exploração e a violência no sistema colonial escravista da França naquela região, tá? Essa revolução, iniciada com os escravos, vai levar à independência da ilha de São Domingos, que vai receber o nome de Haiti, tá? Vamos entender como é que isso aconteceu, tá? Os escravos, vamos pegar a data, né? Começa em 1791. O que aconteceu na França em 1789, que nós já estudamos? Isso mesmo, a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa estava acontecendo na França, e aí os ideais de liberdade, os ideais iluministas de liberdade, de igualdade, que estavam circulando na França, chegam lá na ilha da colonização francesa também, na ilha de São Domingos. E aí os caras estão escutando isso, né? A liberdade, igualdade, revolução, vamos fazer a nossa aqui. Esses ideais iluministas e os ideais da Revolução Francesa vão influenciar os escravos, e os escravos vão se unir sob a liderança de um cara chamado Toussaint Louverture. Toussaint Louverture vai liderar e vai organizar os primeiros escravos que vão se rebelar, e essa rebelião vai crescendo rapidamente. E aí eles vão levar a independência, vai levar a independência do Haiti, tá? A rebelião então era contra a violência, que era muito forte, era muito extrema lá. Os ex-escravos livres, né, que deixaram de ser escravos e se tornaram livres, também, mesmo sendo livres, não tinham igualdade de condições. E aí aquelas ideias de igualdade, liberdade, né, da Revolução Francesa também vão levar esse povo a se rebelar. Então a luta era pelo fim da escravidão, fim da crueldade e por igualdade de condições ali, né? Os rebeldes, claro, apanharam a vida toda, né? Sofreram violência, os escravos, né? Sofreram a violência dos franceses. Eles, quando se rebelam, vão agir com muita violência também contra os franceses, né? Então nós podemos ver essa imagem aí que mostra lá os rebeldes pegando lá os franceses e matando a família inteira, né? Matando milhares de franceses lá. Os rebeldes então vão começar a revolução em 1791 com a liderança desse rapaz aí, ó, que é o François-Dominique Toussaint Louverture. Tá? Esse é o nome completo dele. Ele era um escravo desde nascido, tá? Mas ele teve contato com uma educação, ele teve instrução nas armas, ele teve uma formação no exército ali, militar mais ou menos, e aí ele vai liderar, organizar os escravos contra essa opressão dos franceses e vai iniciar a revolução então em 1791, tá? E ele vai conseguir rapidamente que essa revolução dê certo, ganhe lá um número de adeptos, né? Em menos de uma semana já tinha mais de 100 mil escravos associados a ele aí nessa revolução, né? Se rebelando contra os seus proprietários lá, contra os franceses, contra a colonização francesa. E aí essa revolução vai avançar rapidamente e ele vai se tornar esse líder do início da revolução, tá? Porém, lá na França tinha um cara chamado Napoleão Bonaparte, que era um general importante já, ele ainda não tinha chegado ao poder, né, na França, mas ele já tinha ali, já era um general importante,
e ele vai organizar tropas e enviar tropas para ir lá. Ele chega lá a notícia da Revolução, ele envia tropas para conter a Revolução. E essas tropas do Napoleão Bonaparte vão chegar e vão conseguir, de fato, reprimir essas revoltas, né? Essa primeira fase das revoltas. O Toussaint Louverture, então, ele começa o movimento lá em 1791 e ele vai até 1801, 2 ali, quando chegam as tropas enviadas pelo Napoleão e aí conseguem retomar o controle ali sobre a ilha, né? Retomar eles queriam retomar a escravização ali na ilha, né? E o sistema escravocrata, mas prendem o Toussaint Louverture, o líder da rebelião, né? E acham que beleza, dominamos, acabamos com a rebelião. Porém, o Toussaint vai ser preso, vai morrer lá na França, mas depois que ele morre, a revolução vai continuar, né? Aqui nós temos imagens do Toussaint Louverture aqui no cavalo e uma ilustração mostrando lá os escravos, né, atacando as propriedades dos franceses na ilha, na revolução. Essa outra imagem mostra muito bem a organização do exército lá dos escravos contra os franceses. E depois que o Toussaint Louverture morre, eles achavam que a revolução tinha acabado. Mas aí surge uma outra liderança, que vai ser o Jean-Jacques Dessalines, esse que está na imagem aqui. Jean-Jacques Dessalines vai reorganizar a resistência ali, os rebeldes, e eles vão de novo continuar ali o processo de luta que tinha sido iniciado lá com o Toussaint Louverture, e ele vai conseguir dominar os franceses e vencer os franceses. Tá? Então a revolução tem fim em novembro de 1803, quando as tropas lideradas agora pelo Jean-Jacques Dessalines, já que o Toussaint já tinha morrido, vão conseguir vencer os franceses e enfim fazer a independência. A independência do Haiti foi proclamada dia 1º de janeiro de 1804, né? Era a Ilha de São Domingos, que vai adotar um novo nome escolhido pelo Jean-Jacques Dessalines é o nome de Haiti, em homenagem aos primeiros habitantes da ilha, antes da chegada dos espanhóis, né, que viviam ali na ilha, antes da chegada dos franceses também, dos europeus de um modo geral. Vai homenagear eles com Haiti, que é uma palavra da língua que eles falavam lá. E o governo do Haiti vai ser ocupado por ele. Ele vai ser o primeiro governante aí, depois ele vai se tornar imperador também, né? Inspirado lá no Napoleão Bonaparte, ele vai se autodeclarar imperador do Haiti. Por fim, ele vai iniciar então um governo, um novo país que foi fruto de uma revolta feita por uma rebelião de escravos, né? Então, após a independência, o Haiti tornou-se o único país da América que conquistou a sua independência a partir de uma rebelião de escravos. Importante isso. E pensem o seguinte: como que vai ser, né? Os outros países que eram todos escravocratas, né? Todos que usavam mão de obra escrava na América, ficaram assustados, né? Quando viram essa rebelião, e aí a escravidão vai ser mais controlada, né? No Brasil, inclusive, né? Tinha lá os escravos que trabalhavam na produção de açúcar, depois na mineração, né? Tudo isso. Os proprietários de escravos vão ficar espertos e falar assim: opa, não vamos deixar essa ideia de uma revolução, de uma rebelião desse tipo acontecer aqui também. Então, o controle aí a qualquer revolta dos escravos vai ser mais exagerado a partir daí, porque eles tinham medo de que acontecesse a mesma coisa, tanto aqui no Brasil quanto nos outros países da colonização espanhola aqui na América. Tá? Consequências da independência do Haiti. Apesar da longa batalha, as consequências da independência do Haiti foram muito negativas. Por quê? Eles ficaram livres da França, sim, mas todos os países que mantinham relações com eles, esses impérios, esses países, essas colônias, todos que tinham relações ali comerciais, inclusive com o Haiti, com medo daquela revolução se espalhar, cortaram relações com eles. Então, eles estavam produzindo, continuaram produzindo, mas não tinha para quem vender, porque ninguém queria comprar deles, com medo daquela revolução e daquelas ideias se espalharem. Tá? E outra coisa, nenhum país reconheceu a independência do Haiti. O único país que reconheceu foi a própria França, depois que o Haiti pagou uma indenização milionária para a França. Né? Então o Haiti, além de ter que lutar lá contra os franceses, conseguiu vencer os franceses, ainda teve que pagar para que a França reconhecesse a independência e eles fossem reconhecidos como um país, né? Como o Haiti. Então a economia também foi arrasada aí por essa indenização. Tá? Então os países todos isolaram o Haiti ali,
com medo daquela revolução se espalhar para outras regiões e também pararam de fazer comércio com eles, o que a economia deles acabou naufragando aí, né? Outra coisa que aconteceu foi depois da morte do Dessalines, né, que foi o primeiro governante lá, as disputas por poder internas lá no Haiti também levaram a uma desestabilização econômica lá, tá bom? O hino nacional do Haiti até hoje chama, tá aqui, ó, La Dessalines, tá, em francês, que quer dizer aí, que a língua oficial do Haiti é o francês, tá, que é em homenagem ao Dessalines, né? Até hoje eles homenageiam aí o primeiro governante e o cara que proclamou aí a independência do Haiti lá no dia 1º de janeiro de 1804, certo? Então, vimos aí a independência do Haiti. Espero que vocês tenham gostado da matéria, tá? Iniciamos aí o PET volume número 3. Inscrevam-se lá no nosso canal, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, marca o sininho lá para vocês receberem as notificações. Façam as atividades do PET. Espero que vocês tenham gostado da aula. Semana que vem a gente volta. Um abraço e até mais.